Boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde. Estamos aqui para mais uma aula do curso de necrópsia, hoje com o tema de sistema tegumentar. Nada mais é do que o estudo aí dos tecidos, tá? Do tegumento. Então, quando eu falo de tegumento, eu estou dizendo de pele, tecido, ok? Para a gente falar de tecido, a gente primeiro tem que falar de célula. A gente já viu lá atrás, numa outra aula, que a célula é a unidade fundamental da vida. Por quê? Para existir todos os outros fatores para gerar uma vida, tem que existir uma célula. Tem que ter a união de duas células. Tem que ter a proliferação, aí, a divisão celular, para a gente chegar no indivíduo propriamente dito. Então, a unidade básica para se existir uma vida é a célula, tá? No nosso caso, que somos seres celulares eucariontes, tá? Que é a célula animal. A união dessas células, a gente tem aí a formação de tecidos. Vai variar o tecido de acordo com a célula. Então, eu tenho tecido cartilaginoso, tecido fibroso, tecido N tecidos, tá? Derme, epiderme, tudo isso é tecido. Tecidos formados pela união da célula, vai ficando uma do ladinho da outra, formando uma barreira, tá? A união desses tecidos, eu vou ter aí a formação de um órgão. Então, eu tenho a camada de tecido dérmico, epiderme, hipoderme, Conforme vão formando essas camadas, eu tenho a união dessas células que formam esse tecido, e a união desses tecidos, eu tenho camadas. Essas camadas se unindo de tecidos diferenciados, eu tenho aí a formação de um órgão, tá? Já o conjunto de órgãos, tá? Rim, pulmão, fígado, eu tenho um sistema. Tcharam! Então, eu tenho um indivíduo, no nosso caso, um ser humano, tá? Que é o conjunto de várias células que originaram tecidos diferentes de acordo com a função dessa célula. A união de todos esses tecidos diferentes, eu tenho a formação de órgãos, que cada órgão a gente sabe é um diferente do outro, responsável cada um por uma tarefa aí no funcionamento do indivíduo, do ser humano. A união, a junção de todos esses órgãos funcionando aí juntos, eu tenho o quê? Um indivíduo, eu tenho um sistema em funcionamento, beleza? Aí nesse GIF tá bem legal que dá pra ver sistema esquelético, muscular, tá? Todos os órgãos juntos funcionando tem um tecido. Aqui eu consigo ver que, como a gente disse anteriormente, cada célula é diferente. Então, vai mudar o tamanho dela, o formato dela, de acordo com a tarefa que ela for exercer. Então, quando a gente está se desenvolvendo, o indivíduo está se desenvolvendo, essa célula não tem uma função que ela vai determinar. Tal célula vai ser responsável pelo crescimento da unha, vai ser responsável pela parte circulatória do organismo. Ela não tem essa tarefa. A gente fala que é uma célula polivalente, uma célula polipotente, tá? É a célula universal, ela não tem uma função propriamente dita. São aquelas primeiras células que vão ser formadas aí pela medula óssea. Conforme elas vão se amadurecendo, elas vão ficando mais restritas e elas vão sendo direcionadas para desempenhar determinado papel aí nesse organismo. Então, com isso, uma célula que não tinha um formato específico e nem um tamanho específico, a partir de agora, ela vai se diferenciando. Então, aí eu vou ter as células do tecido muscular, do tecido nervoso, elas vão se formando para desempenhar aquele papel que elas vão desempenhar aí no futuro, quando elas forem células maduras, que vão se unir com outras células maduras parecidas ali, né? Que tenham em comum o mesmo objetivo para desempenhar aí uma tarefa no indivíduo, tá? Essa foto tem algumas células do nosso corpo e cada célula a gente consegue notar, por exemplo, a célula aqui muscular, elas são mais achatadas, elas são mais compridinhas e achatadas. E esses pontinhos mais escuros são núcleos, tá? Então, ela é multinuclear. Diferente, por exemplo,
da célula epitelial, ó. Que as células, ela não tem um espaço com essa parte branquinha aqui, ó, entre uma célula e outra. Elas já são mais unidas, elas são juntas, justamente para formar a barreira cutânea, tá? Se você observar, por exemplo, aqui no tecido adiposo, ó, não tem o núcleo e esses vácuos, eles são maiores. Eu não tenho uma união aí tão nítida quanto eu tenho, por exemplo, na epitelial, que são poucos os espaços que eu consigo observar, tá? Ó, é um núcleo, ó, do lado da outra. Elas são redondinhas aqui, ó. Quadradinhas, redondinhas, tá? Então, de acordo com a função que ela vai desempenhar no indivíduo, ela vai ter um formato diferente e um tamanho diferente, ok? Mas qual é a função do tegumento, né, da nossa pele? Agora a gente vai focar mais em derme, epiderme, hipoderme, que é a pele externa, que é o que a gente consegue ver, que é o nosso escudo. Ela vai envolver, né, todos os órgãos do corpo. Então, assim, se a gente não tivesse esse tecido externo, não ia ter nada para segurar ali os órgãos. Então, eles servem para proteger e envolver todos os órgãos, tá, do nosso corpo, os tecidos e os órgãos. Ela também vai proteger a gente contra a entrada de agentes infecciosos, que é tudo aquilo que não deve estar no nosso corpo. Naturalmente, a gente já sobrevive em um equilíbrio junto com micro-organismos, por exemplo, da nossa flora intestinal, que vai ajudar aí a formar o bolo fecal do ser humano. No caso que a gente está dizendo. Ele está ali trabalhando em harmonia. Em troca de alimento, que a gente vai fornecer o alimento para ele, ele vai ajudar o nosso organismo a formar esse bolo fecal. Então, a gente tem uma harmonia. Tanto que quando tem demais esses micro-organismos ou tem de menos, a gente vai ter o quê? Ou a diarreia ou a constipação. Um dos fatores aí pode ser por conta desse desequilíbrio aí da flora intestinal. Então, tudo que acontece que não devia acontecer, micro-organismos que não deveriam estar dentro do nosso organismo, vai ter esse balanço, esse descontrole aí da homeostase do corpo, que nada mais é que o equilíbrio do funcionamento desses órgãos, desses tecidos, e vai acontecer o quê? O indivíduo vai adoecer, tá? A nossa pele também vai evitar que a gente desidrate. Por exemplo, os anfíbios, eles fazem essa respiração, essa absorção de nutrientes através da cutis, da pele. Então, se eu coloco esse anfíbio em um ambiente que está muito quente e não tem água, vai acontecer o quê? Ele vai morrer desidratado, porque ele vai ter uma perca de água para o ambiente e vai faltar no organismo dele. A gente não acontece a mesma coisa. A nossa troca de calor, a nossa troca aí de nutrientes, de absorção, retenção, toda essa parte que envolve equilíbrio de temperatura e hidratação não vai acontecer pela via cutânea como a via principal, tá? Então, se a gente ficar lá torrando no sol, a gente não vai desidratar com tanta facilidade como um sapo, por exemplo, tá? Então, ele vai evitar que o organismo se desidrate com facilidade. A pele, ela também vai controlar a temperatura corporal. Ela vai impedir que tenha uma queda muito brusca ou uma elevação muito brusca da temperatura. Ela consegue manter essa temperatura aí dos 36, 37 graus, tá? Do nosso corpo, da temperatura interna. Ela não vai perder com facilidade a temperatura. Ela vai participar também da eliminação de resíduos, ou seja, a gente vai suar. Um exemplo, a gente soa. Pelo suor, a gente vai eliminar tudo aquilo que o corpo não absorveu, não foi útil, que a gente fala que é o lixo, tá? Tudo aquilo que a gente não foi utilizado pelo organismo. Ele também vai ser, o tegmento também vai ser responsável pelos nossos sentidos. A sensação de frio, calor, tá? Até de dor. Que é tudo aquilo que quando alguém toca, a gente sente. Porque na nossa pele tem as glândulas, a gente tem pequenos receptores nervosos. Que ele vai receber aquele toque, ele vai processar a informação, enviar para o nosso cérebro e vai dizer, ó, doeu, não, tá calor, foi gostoso. Então, ela participa muito, ela é
primordial nesse contato aí de sentimentos, dos sentidos com o sistema nervoso central e periférico, tá? E na parte do hipoderme, que a gente vai armazenar aí basicamente a gordura e a água, tá? Então ele vai ser responsável por armazenar o calor, por exemplo. Pela gordura, ela vai reter esse calor com mais facilidade. Aqui eu tenho um gifzinho, a gente consegue observar essa parte rosa. Dá pra ver nitidamente a diferenciação celular, ó. Aqui na hipoderme, onde é basicamente gordura, e aqui na epiderme, que é a parte mais superficial da nossa pele e a mais fininha. Na epiderme, a gente vai observar que ela não tem uma vascularização tão forte como aqui, por exemplo, na derme. Cadê a setinha aqui para vocês verem? Ó. Aqui na derme é onde está localizado toda a parte de inervação, os receptores do sistema nervoso estão localizados ali, e até os poros de onde saem nossos pelos, cabelos, tá? Todas estão localizadas ali na derme. Eu vou passar para vocês um videozinho. Vamos sair aqui da apresentação. Ó, passar um videozinho para vocês, que vai explicar basicamente isso que a gente estava falando agora, da composição da derme, da hipoderme e da epiderme. A pele é constituída por 3 camadas: a hipoderme em profundidade, a derme e, por fim, a epiderme à superfície. Cada camada desempenha um papel essencial. A derme, ricamente vascularizada e inervada, é a camada de apoio e de suporte da pele. É composta por fibroblastos, células responsáveis pela síntese das fibras essenciais que conferem elasticidade e flexibilidade à pele. A derme está também implicada nas reações imunitárias através da presença dos mastócitos. Por cima da derme, que serve de apoio, temos a epiderme. É constituída por sucessivas camadas de células, os queratinócitos. Estes últimos deslocam-se para a superfície, transformando-se em corneócitos, que formam a camada córnea, barreira física de proteção. Compara-se frequentemente a camada córnea a um muro, onde os tijolos são os corneócitos, fixos pelo cimento lipídico, o cimento intercelular. É no centro da epiderme, em profundidade, que se encontram os melanócitos, células envolvidas na síntese da melanina, pigmento responsável pela coloração da pele. Então a gente consegue observar, mesmo que estava em português de Portugal, dá para entender perfeitamente. Nessa região aqui da derme, a gente consegue observar grandes nervos, vasos sanguíneos, tá? É onde basicamente tudo acontece. Na epiderme, já ao contrário, ela vai ser uma barreira de proteção. A gente fala que a nossa pele, ela é o nosso escudo, é a nossa armadura. Porque a união dessas células, se você, claro, não tiver um machucadinho e tal, ela é tão resistente, ela é tão potente, que ela vai impedir qualquer agente externo de adentrar dentro do nosso corpo. Então, a proteção dela é excelente. A principal função dela é o quê? Evitar que principais micro-organismos consigam entrar e causar uma infecção, adoecer, né, o indivíduo, tá? E a hipoderme, que é uma região basicamente aí de gordura, que vai ser responsável por armazenar, né, por controlar a temperatura do corpo e fazer essa troca aí de substâncias de nutrientes, de água com o indivíduo. Algo interessante que foi dito também no vídeo é que na epiderme você vai tendo sempre uma troca, uma renovação celular, que é o quê? Aquela pele morta. Principalmente quem vai na manicure, fazer pedicure, a hora que ela lixa a sola do pé, que sai aquele queijinho ralado, aquilo é célula morta. O que? Essa camada mais superficial da nossa pele, ela vai sempre se renovando. Então, sempre vai ter aquela pele morta que a gente tem que ficar saboando para poder tirar essa camada, tá? Para sempre o quê? Tá renovando essas células, para mantendo essa barreira aí física super 10, super valendo essa proteção, tá? É o selinho de garantia. É o que? Essa renovação celular, para manter sempre células novas e sempre firmes ali para aguentar
caso algum organismo tente entrar dentro do organismo da pessoa, tá? Então, vamos lá. A epiderme, ela vai ser a camada mais interna, tá? Ou seja, entre a camada basal, que é a interna, né? A derme. Essa parte aqui, a parte basal. E a córnea, que é essa aqui, a parte mais externa, que é onde normalmente vai ficar localizada a parte de célula morta, tá? A gente vai ter essas células, elas são mais quadradinhas, tá vendo? Como se fosse um muro mesmo, tá? Onde elas vão se encaixar para evitar que organismos entrem aí dentro do organismo da pessoa, micro-organismos, tá? Então, esse formato dela mais quadrado, quando a gente põe no microscópio, é basicamente assim mesmo, bem quadradinho, tá? A gente vai ver que é justamente para isso, para que elas consigam se encaixar perfeitamente e evitar ao máximo que fiquem algumas lacunas em aberto, tá? Para ter espaço para agentes infecciosos entrarem dentro do corpo. Já a derme, ela já é bem, ó, as células, os fibroblastos, eles vão ficar bem espaçados, então tem um espaço maior entre elas. Então, digamos que se a derme fosse no lugar da epiderme, a proteção não seria tão eficiente quanto é a da epiderme, tá? Mas por que tem esse espaço, né, tão grande aqui na derme? Justamente para conseguir armazenar os vasos sanguíneos, o sistema nervoso, que fica sempre localizado aqui nessa região, tá? E logo abaixo da derme, a gente tem o tecido epidérmico, tá? Que é o tecido de gordura, onde a gente vai conseguir aí armazenar toda essa questão de temperatura, principalmente. Na pele, a gente vai ter os apêndices. Esses apêndices, eles vão estar ligados, ó, nessa foto dá pra ver melhor. Por exemplo, aqui os pelos, ó. Eles vão estar ligados aqui, alojados na derme. E a parte, por exemplo, ó, aqui, onde eu vou ter as glândulas. Essas glândulas, elas vão ser responsáveis pelo suor, pela liberar essa parte oleosa da pele, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Fora isso, a gente também tem os pelos, o cabelo, a unha, que são apêndices do indivíduo. A unha, hoje tem outras funções, os pelos, a barba também tem outras funções, mas antigamente, no desenvolvimento aí do ser humano, até a gente chegar no Homo erectus hoje, né, a gente passou por diversas fases aí de evolução. A unha, antigamente, a gente utilizava muito ela com função de rasgar, de aprender, era muito utilizada na caça, tá? A barba, ela já tem como função principal, a barba, o cabelo, o pelo em geral, tem como função segurar a temperatura do corpo. A gente não usava roupa igual a gente usa hoje. Então, o indivíduo, ele era bem mais peludo, tá? Então, eles tinham bem mais cabelo, as garras, né, as unhas que a gente utilizava para caçar. Então, elas tinham funções diferentes do que a gente vê hoje. Hoje é mais questão estética, né? Onde a gente vai na manicure para cortar, pintar. Tem toda a questão do barbeiro, né? No caso dos homens, a mulher já não tem mais tantos pelos na face, né? No corpo como um todo. O homem ainda tem um pouco mais. Os receptores sensoriais, que foi dito lá atrás, eles são componentes, né, do sistema nervoso, e eles vão ser encontrados tanto em cápsulas como soltos, tá? Que a gente fala que sistema aberto e sistema fechado. Quando eu tenho aqui terminações livres, terminações nervosas livres, eu vou ter aí normalmente esses que vão ser responsáveis, as terminações responsáveis por temperatura e por dor. No tato, eu vou ter aqui corpúsculos. Esses corpúsculos, igual aqui no caso do corpúsculo de Pacini, no Krause, eles já são terminações fechadas, que a gente fala, sistema fechado. Eles vão estar dentro de uma estrutura, tá? Para proteção desse receptor, diferente do livre. Vou tentar ilustrar um pouco isso. Quando essas terminações nervosas elas são livres, por exemplo, temperatura e dor, a sensação, quando você encosta nesses terminais nervosos, ela é muito mais intensa, tá? Por exemplo, e sempre vai variar, claro, de um indivíduo para o outro. Uns têm mais sensibilidade, outros menos.
O tato, pressão. Se eu encostar, fazer uma pressão assim, uma pressão leve, esse terminal nervoso, ele vai sentir, só que não vai ser algo suficiente para causar dor. E eles são mais superficiais. Quando eu tenho um receptor livre, eu vou ter que... A intensidade da sensação é maior, tá? Então, eles vão ficar mais internos, ok? E vão... Quando a pessoa sente, é muito mais intenso, que é uma sensação de dor, uma temperatura muito frio, muito calor, tá? Então, deixa eu passar aqui. Por exemplo, quando eu sinto uma dor, eu vou ter aí ligado diretamente as terminações nervosas livres, tá? Só que eles vão sempre andar aí juntos, vão interagir juntos. Porque quando eu sinto dor, quando eu sinto calor, até mesmo um arrepio, eu estou tendo uma interação desses terminais, tá? Nervosos. Porque mesmo que eu senti um arrepio, eu tive o terminal nervoso do tato. Alguém teve que encostar, ou um vento, ele teve que encostar para causar o arrepio. A mesma coisa a dor. Eu vou ter que encostar, eu vou ter que ter o receptor do tato funcionando e o receptor da dor ele vai estar ativado, tá? Então, esses receptores eles sempre vão trabalhar em equipes, eles estando sozinhos ou eles estando dentro de uma cápsula para proteção, para esse sentido acabar sendo mais ameno, tá? Então, mesmo quando for um sentimento não, uma sensação de dor, de calor, ele vai estar sempre relacionado ali junto com a sensibilidade, por exemplo, ao sentimento de dor, de temperatura, tá? Agora as glândulas, por toda a pele, elas são sempre microscópicas, tá? A gente vai ter glândulas espalhadas. Essas glândulas, elas também vão ser responsáveis por manter basicamente a temperatura do corpo, que é a principal função aí, a função que está mais evidente dessas glândulas, desses receptores, tá? Sempre ao calor ou ao frio, que é o sentido aí mais comum, né, digamos assim. Aqui eu tenho a pele, tá? Ampliadas muitas vezes, que eu consigo ver esses buraquinhos, ó. Esses buraquinhos são as glândulas. Nesse caso aqui, as glândulas sudoríparas. Sudoríparas, a gente pode sempre lembrar do suor. Sudoríparas, suor. Então, ela vai ser uma glândula, ela vai estar espalhada por todo o corpo, tá? Não somente em axila, tem muitas pessoas que tem aí, por exemplo, na sola do pé, na palma da mão, que suam bastante. Essas pessoas, elas têm essas glândulas uma atividade muito mais intensa, tá? Elas são muito mais sensíveis. Então, na hora que o organismo desse indivíduo, ele precisa fazer essa troca de calor com o ambiente, então elas vão secretar muito mais suor, muito mais líquido, esse fluido, do que, por exemplo, uma pessoa que sua muito nas costas. Tem pessoas que suam muito nas costas. Então, vai variar de indivíduo para indivíduo a quantidade de glândulas espalhadas naquela região e a intensidade com que ela vai receber esse estímulo, tá? Nesse fluido, nesse suor, ele não é só água, até que alguns falam é salgadinho, né? Por quê? Porque ele é igual a lágrima. A lágrima também não é água. Ela é um fluido do corpo que vai estar liberando aí, principalmente aí potássio, sódio, que é o que leva esse gosto, né, mais salgado, digamos assim, e a água, tá? Então é um fluido corporal. Tanto que pessoal da saúde, pessoal aí que tá fazendo a necrópsia, tem que ficar muito atento, porque pelo suor, pela saliva, pela lágrima, sempre, caso aquele indivíduo tenha alguma doença infecto-contagiosa, pode ser transmitido pelo contato aí da lágrima, da saliva, do suor, tá? Então tem que tomar muito cuidado, a gente não sabe o que é aquele fluido até que se faça uma análise. Além da glândula sudorípara, a gente também tem a glândula sebácea. Diferente da sudorípara, ele libera sebo, sebácea, sebo. Ele vai ser responsável aí pela lubrificação da pele. Tem umas pessoas que têm a pele mais oleosa, outras com a pele mais seca, tá? Essas pessoas que têm a pele mais seca, essa glândula, ela vai
todo mundo vai ter a glândula, só que ela vai secretar esse sebo, né? Essa substância oleosa com menos intensidade. E normalmente uma pessoa que secreta muito essa substância, esse fluido, ela vai ter uma pele com uma tendência a ter mais cravos, mais espinhas. É justamente pela atividade dessa glândula sebácea, tá? Mas o que a função dela? É isso mesmo, é lubrificar todos esses poros que a gente tem na pele, tá? Então ela vai lubrificar para evitar que fique aquela pele seca, tá? Ela tá hidratando a pele, nada mais. Agora, os diferentes tipos de tecidos, aqui a gente vai falar dos principais. O tecido epitelial, que é esse que a gente está falando até agora, que é todo aquele tecido que vai revestir o corpo humano, tá? Então, a gente não vai encontrar aí espaços entre essas células do tecido epitelial. Ela vai ter uma ausência do espaço, então ela vai estar sempre uma juntinha da outra, bem coladinha, tá? Ela não vai ter vasos, então assim, se você aquela lesão superficial que você dá uma raladinha e não sangra, é justamente por isso que você só pegou aquela parte mais externa, é uma camada fina que você tira ali, é porque não tem vascularização, por isso que não sangra, tá? E ela se renova com uma intensidade muito alta. Ela está sempre se renovando para manter íntegra essa questão de proteção aí do organismo. A principal função dela é essa, é proteger o organismo interno, os órgãos, né, todo o sistema vital do ser humano, para evitar que a gente fique doente, para evitar que micro-organismos entrem no nosso organismo e acabem se infectando, tá? Esse indivíduo. Ele vai cobrir toda a extensão do corpo, tá? Só que também vai revestir os órgãos ocos, tá? Toda a superfície. Também é tecido epitelial. Todo órgão que for oco, o estômago, tá? Bexiga, útero, esses órgãos eles são ocos, eles são redondos e não tem nada ali dentro. Precisa de algo para encher. O estômago, se você não se alimentar, ele vai ficar vazio. Ele não vai ter nada ali para encher ele. Da mesma forma o útero, se não ter a gravidez, não acontecer uma gravidez, ele vai ficar vazio, ele é um órgão oco, tá? E ele vai ser responsável também pela formação das glândulas, tá? Que glândula? A gente tem as glândulas exócrinas, tá? Que são essas que a gente comentou, sudoríparas, a sebácea. Nesse caso, ele vai formar as endócrinas, basicamente, que é o fígado, as glândulas salivares aqui, todas essas responsáveis aqui por lubrificar a parte interna da boca. O tecido conjuntivo, ele já é um pouco diferente. Ele vai ter muito mais espaço entre uma célula e outra, tá? Ele vai ser muito vascularizado. É aquele que no momento, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia, você corta, você faz a incisão ali no órgão e vai ter muito sangue, vai acontecer aquela hemorragia. É porque eu cortei um tecido conjuntivo ali, tá? Isso, claro, se não pegar nenhum vaso. Mas o tecido conjuntivo, ele é muito vascularizado e ele sangra com grande facilidade, tá? Ele não vai se renovar com facilidade como o epitelial, tá? O tecido muscular, por exemplo, ele não vai se renovar com grande facilidade quando você tem aquela perca daquele músculo, então você vai ter um encurtamento ali dessas fibras, ele não vai se recompor, tá? E ele vai ter várias funções, tá? Uma delas vai ser unir todos os órgãos e separar os órgãos ao mesmo tempo. Então, ele vai estar ali nesses espaços intersticiais, tá? E embaixo do tecido epitelial, ele com certeza vai ter um tecido conjuntivo, que é no caso aqui da nossa pele, a gente tem a epiderme e a derme. Epiderme, tecido epitelial, derme, tecido conjuntivo. O tecido muscular. O tecido muscular, ele vai ser responsável por contrair, ele vai ser responsável pela movimentação aqui do nosso corpo, tá? Se não tivesse músculo, o nosso osso, ele não teria essa capacidade de se mover, porque ele não vai ter toda aquela parte de inervação, contração, relaxamento do músculo, tá? Então, ele vai ser responsável aí pela manutenção da postura do nosso corpo e pela movimentação. E ele também vai produzir calor, que é ele vai liberar energia no momento do movimento e ele vai produzir esse calor, tá? Que é em forma de ATP.
E esse músculo também não vai ter, esse tecido também não tem reposição, aí renovação celular, tá? Que eu dei exemplo lá atrás. E o tecido nervoso? O tecido nervoso, particularmente, eu acho ele fantástico. Por quê? As células nervosas, elas têm um formato, ó, mais diferenciado. Esse daqui, ele vai ser uma célula nervosa básica, que a gente fala que é aquela do ovo frito. A gente tem aqui a gema do ovo e em volta o ovo. A gente brinca que é a célula do ovo frito. O sistema nervoso, ele vai ser formado pelos neurônios, tá? Ele vai ter como principal função enviar e receber informação, que é aquele que a gente está comentando, de dor, de calor, do arrepio, a sensação boa, gostosa, aquela sensação da dor. É tudo responsável pela transmissão de informação pelo sistema nervoso, tá? Ele não vai ter uma renovação celular, tá? Que é o que a gente fala. O pessoal, por exemplo, que usa muita droga, você vai tendo essa morte celular. Não vai ter a reposição. Então, essa pessoa, ela tá perdendo o neurônio. Não tem reposição, tá? E ele vai ser responsável aí por enviar e receber essas informações e compor, né? Todo o sistema nervoso central, periférico, tá ok? E os estímulos, eu vou dar uma explicação aqui básica. A gente tem aqui todos os axônios. O axônio, ele vai ligar aqui, todas essas partes aqui, ó, essa parte rosinha com uma bolinha na ponta, eles são dendritos, tá? Esses dendritos são várias células, iguais a essa. Cada dendrito, ele vai se conectar ao dendrito do outro. Então, eles vão se ligando, igual aquela correntinha de clips que a gente faz. E essa região da célula que vai receber o estímulo nervoso. Só que para isso acontecer, ele vai receber ele de um lado, tá? Ele vai receber ele por um dendrito. Vai passar aqui pelo axônio, através do impulso saltatório. Esse impulso saltatório, ele vai acontecer na baía de mielina, que é uma película que vai envolver aí o axônio. Ela vai receber como se fosse um estímulo nervoso, um choque, e vai passar essa informação de axônio para axônio. E esse axônio, ele vai entender a informação, vai processar e vai traduzir. Vai lá para outra ponta da célula, do neurônio, já com a tradução. E vai passar até chegar o órgão que vai ter que efetivar essa tarefa. Igual tem aqui no GIF, ó. Vai passando. A hora que você põe no microscópio é lindo. Parece realmente um estímulo elétrico, assim. Como se fosse um choque, uma corrente elétrica. Ele vai passando. É muito bonito de se ver. Vale a pena. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Nos vemos na próxima aula. Tchau, se cuidem!